Saber Direito desta semana, vamos aprender sobre direito previdenciário. As aulas abordam a previdência do servidor público, a reforma de 98, previdência complementar e a atualização do tema agora em 2019. As aulas são com o professor Rudy Cássio. Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou Rudy Cássio, tratei com vocês sobre regime próprio de previdência social e hoje a nossa aula é sobre regime de previdência complementar do servidor público. Em uma rápida retomada do que dissemos anteriormente, eu falei a vocês que o regime próprio de previdência do servidor público se insere dentro do contexto da Seguridade Social na Previdência, junto com saúde e assistência, que aqui não tratamos, que compõem o trio da Seguridade Social. E na Previdência temos o regime geral, o regime próprio de Previdência, que é o do servidor público, e o regime de Previdência complementar, que mais recentemente também abrange o servidor público através da instituição que ocorreu pela Lei 12.618 em 2012. Muito bem. Nós tivemos, desde a fundação da Constituição de 88, desde a promulgação, uma série de alterações na Constituição, onde, no início, o servidor público recebia, como referência da aposentadoria ou da futura pensão, o mesmo valor da atividade, excluídas as parcelas indenizatórias e que não se incorporam aos proventos. Depois da emenda constitucional número 20, a Constituição, nos seus parágrafos 14 a 16 do artigo 40, passou a prever a possibilidade da instituição de um regime de previdência complementar que obedece a outro sistema de administração diferente do regime próprio. Esta emenda constitucional número 20 veio a ser regulamentada com alguns aperfeiçoamentos na emenda 41 de 2003, apenas em 2013, quando é autorizada a criação, quando é criada o regime de previdência complementar e autorizada a criação das fundações que administrariam e que hoje administram esta previdência complementar. Em relação às fundações autorizadas pela Lei 12.618, elas comumente, aqui numa abreviatura, são denominadas FUNPRESP. O que são as FUNPRESP? São fundações de previdência complementar do servidor público. Na forma com que a Constituição trouxe estas fundações ou esta criação, instituição da previdência complementar, são fundações que têm caráter público, mas na forma da Lei 12.618 são pessoas jurídicas de direito privado, têm personalidade de direito privado. E atuam como fundações e têm seus servidores, na verdade empregados públicos, contratados sob o regime seletista, possuem um conselho deliberativo, um conselho fiscal e uma diretoria executiva e recebem contribuições dos servidores que, a partir da fundação da Previdência Complementar, optem pelo regime de Previdência Complementar. Uma questão muito importante sobre esta opção pelo regime de Previdência Complementar já vem desde a emenda 20 de 98, prevista, que é a possibilidade, a partir do funcionamento da Previdência Complementar, da efetiva instituição da Previdência Complementar, que os proventos dos servidores públicos estatutários sejam limitados pelo mesmo valor pago como teto de benefício lá no regime geral de previdência social. Em valores de 2019, o teto de benefício do regime de previdência social está entre R$ 5.839, R$ 5.839,45 para ser exato. Então, este é o valor que, a partir da instituição da Previdência Complementar, limita a futura aposentadoria do servidor público. Para quem isso se aplica? Somente para os que ingressarem a partir do efetivo funcionamento que se dá pela aprovação do regulamento do plano de benefício pela Superintendência de Assuntos Previdenciários, que é a PREVIC, o que ocorreu no âmbito da União, já em 2013, em 3 datas diferentes. Nós tivemos em relação à FUNPRESP-ESE, que é a Fundação de Previdência Complementar, que rege a Previdência Complementar dos servidores do Poder Executivo, a instituição, a aprovação do plano de benefício, em 4 de fevereiro de 2013.
Em relação aos servidores do Poder Legislativo, que aderiram à FUNPRESP-ESE, mas tem a sigla FUNPRESP-LEG, essa instituição se deu em maio de 2013, portanto, em mês diferente do que ocorreu na FUNPRESP-ESE. E, por fim, em relação ao Judiciário da União, são os servidores federais que trabalham na Justiça Federal, Eleitoral, Trabalhista, Militar e do Distrito Federal e Territórios, todas financiadas pela União e mantidas com o mesmo plano de carreira. Para esses servidores do Poder Judiciário da União, isto ocorreu em outubro. Então, vejam que nós temos aqui já um primeiro desafio na instituição da Previdência Complementar, que não foi previsto na sua origem, mas ocorreu concretamente, que é 3 meses diferentes para a definição de quando está funcionando a Previdência Complementar no âmbito da União. Para quem entra no Executivo, temos fevereiro de 2013. Para quem entra no Legislativo, maio de 2013. E para quem entra no Judiciário, outubro de 2013. Logo, o que aconteceu, então, com a superveniência da Lei 12.618 de 2012 e a criação da Previdência Complementar, do regime de Previdência Complementar no Serviço Público Federal? Notem que eu falei aqui Serviço Público Federal não por acaso. É porque a União foi a primeira a instituir, a criar, de fato, a Previdência Complementar, e os estados ainda não aderiram em sua totalidade. Alguns estados já o fizeram, outros ainda aguardam o melhor momento para instituir esse regime de Previdência Complementar e não o fizeram. E nos municípios há uma situação peculiar, porque alguns têm regime estatutário, mas a maioria funciona pelo regime único de CLT, ou seja, contratam pela consolidação das leis do trabalho. Tudo submetido a concurso público, como exige o artigo 37, inciso da Constituição, mas no momento da regência, da contratação, isso se dá pela CLT. Nos casos de CLT, o regime é o regime geral de Previdência Social, que não é objeto desta aula e cujas contribuições e benefícios são administrados pelo INSS. Aqui nós tratamos apenas do regime próprio de Previdência, para o qual foi especificamente criado um regime de Previdência Complementar, a partir da Lei 12.618. Então, fixaremos o exemplo na União, que é onde isso está já regulamentado desde 2013 e serve para demonstrarmos os efeitos e como funciona essa Previdência Complementar. Muito bem, aprovado o plano de regulamento, do plano de benefício do servidor, do regime de Previdência Complementar do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, passam, então, os servidores que ingressam ou que optam, mesmo o servidor que tenha ingressado antes de 2013, antes da Previdência Complementar, e resolvesse abrir mão de receber mais que o teto do regime geral, porque ele não está obrigado a isso, mas resolve investir na Previdência Complementar, levar a contribuição para lá e abre mão de receber mais que o teto do regime geral pelo regime próprio. Notem, o regime próprio não deixa de existir. Ele continua custeando proventos e pensões no serviço público estatutário, porém, até o teto do regime geral para quem entrou após o regime de Previdência Complementar. E para os que antes ingressaram, somente mediante prévia e expressa opção, este limitador do regime geral ocorrerá. E, portanto, os servidores continuarão recebendo até o teto do regime geral, pelo RPPS, que é o regime próprio de Previdência Social, e para além disso terão que contribuir com alíquotas que variam de 7,5% a 8,5%, 7,5%, 8% e 8,5%, com uma contrapartida de idêntico valor da União, ou das autarquias e fundações públicas, porque isso abrange tanto a administração direta como autarquias e fundações públicas, todas de regimes estatutários. Temos, então, esta contribuição que excede o regime geral, vertida para, mediante prévia e expressa opção, para o regime de Previdência Complementar. Então, como isso ocorre? Até o valor do teto do regime geral, temos a contribuição regular, normal, básica para o regime próprio, de 11% incidente sobre o valor que, em termos de 2019, equivale a R$ 5.839. Então, imaginemos que um servidor ganha R$ 15.839. Até R$ 5.839, ele contribui com 11% normalmente para o regime próprio de Previdência Social. Como a expectativa e o direito que a partir
da regulamentação da Previdência Complementar existe para esse servidor é o de se aposentar com somente o teto, até o teto do regime geral, ele terá que escolher para onde encaminha e, se deseja, contribuir para uma previdência complementar. Decidindo contribuir para a previdência complementar, todos os órgãos públicos têm um procedimento e formulários próprios para isso. Ele resolve encaminhar uma contribuição, escolhe essa contribuição entre 7,5%, 8% e 8,5%. Pode contribuir com mais se quiser, mas por que há o destaque dos 7,5% aos 8,5%? Porque de 7,5% a 8,5% é onde a União também entra a contrapartida do patrocinador. E a União é o patrocinador porque é o que equivale ao empregador, no caso do servidor público. Então, esta contrapartida, a União só acompanha até 8,5%. Aquilo que o servidor resolver aportar à Previdência Complementar superior a 8,5%, ele contribui individualmente, mas sem contrapartida da União. Então, notem, até 8,5% da contribuição escolhida pelo servidor, há contrapartida da União. Então, para cada contribuição, eu tenho o valor idêntico que a União leva para a Previdência Complementar. O servidor que opta por esta Previdência Complementar, se ele entrou a partir de 2013, no caso da União, vejam, há estados que ainda não regulamentaram e os seus servidores não estão submetidos ao teto do regime geral. Então, deixaremos a multiplicidade de estados, porque isso tornaria prolixa essa exposição, e centraremos na União. Então, para os servidores da União que ingressaram a partir da Previdência Complementar, a sua opção é contribuir para a Previdência Complementar ou outra entidade aberta de Previdência Complementar para receber mais do que o teto do regime geral. Se ele recebe menos na atividade que o teto do regime geral de Previdência Social, também pode contribuir, se quiser, facultativamente, para a Previdência Complementar, para que esse benefício seja aumentado, mas não terá aqui, no caso, uma contrapartida da União. A contrapartida é para aqueles valores que excedem o teto do regime geral, entre os 7,5% e 8,5%, que foram as alíquotas aplicadas no regulamento do plano de benefícios, e até 8,5% o limite. Uma vez que o servidor contribui, ele tem que observar o seguinte, e isso serve tanto para o servidor que precisa aderir para ter um benefício maior, porque entrou após a Previdência Complementar, como para o servidor que ingressou antes da Previdência Complementar, mas está em dúvida se adere ou não durante o prazo oferecido pela lei, que já foi esgotado para os servidores que ingressaram antes da Previdência Complementar, mas a qualquer momento pode ser reaberto. Inclusive, é um item da proposta de emenda constitucional paralela que tramita no Senado, a de número 133 de 2019. Para esse servidor, portanto, que resolve aderir à Previdência Complementar, ele tem que ter em mente uma distinção muito importante. Vamos lá. Regime próprio de Previdência Social, assim como o regime geral de Previdência Social, é um regime de repartição simples. O que isso significa? Todos contribuem na atividade para toda a receita, não só contribuição de servidores ou de empregados, mas a contribuições de pessoa jurídica, todas essas contribuições que têm relação com a Previdência são destinadas para pagamento dos benefícios em gozo, ou dos benefícios que as pessoas que já se aposentaram ou instituíram pensionista estão recebendo. Então, esse valor total é arrecadado para custear o total de benefícios existentes. Isso é um regime de repartição simples. A outra característica do regime de repartição simples é o fato de que é um regime de benefício definido. O que significa ser um regime de benefício definido? Significa que eu sei com qual valor, qual é o montante que eu levarei para a aposentadoria. Ou seja, eu posso prever antecipadamente e receberei de fato aquilo que a minha previsão indica. Isto é um regime de benefício definido. Agora vamos às diferenças fundamentais entre esse regime próprio de Previdência Social e o regime de Previdência Complementar no serviço público. No caso do regime de Previdência, no caso do regime próprio de Previdência do servidor público, por ser de repartição simples, eu tenho a garantia, de fato,
e de benefício definido, eu tenho a garantia, de fato, que aquele valor previsto será pago. Já no regime de previdência complementar, em vez de uma repartição simples, eu tenho um regime de capitalização. Ou seja, não é o caso de todos contribuírem para custear todos os benefícios. Na verdade, cada servidor contribui para uma conta individual. Esta conta individual é a que, aportando-se os resultados dos investimentos desses valores nas carteiras de investimento da Previdência Complementar, é o que trará no futuro, abstraída a taxa de administração, taxa de carregamento, trará no futuro a estimativa de benefício para este servidor. Então, é o regime de capitalização. E já, ao definir regime de capitalização, eu tratei de outra característica do regime próprio do servidor público. Essa outra característica do regime próprio, do regime de previdência complementar do servidor público, é que se trata de um regime, além de um regime de capitalização, um regime de contribuição definida. O que isso significa? Eu tenho uma contribuição, eu opto entre um valor de contribuição, que pode ser, inclusive, objeto de aportes extraordinários para aumentar a reserva individual desse servidor, mas eu opto por uma contribuição definida. No entanto, ainda que a previsão, a simulação de benefício, indique um valor estimado para o momento da minha aposentadoria, aquele valor depende de uma série de circunstâncias. É diferente do regime de benefício definido, onde eu tenho a garantia de que receberei um valor X. No regime de contribuição definida, que é o da Previdência Complementar, eu dependo para receber esses valores do comportamento dos investimentos, do resultado que esses investimentos em carteiras de investimentos feitos pela Previdência Complementar trouxerem. Dependo do montante total acumulado, então eu tenho que prever quantas décadas devo contribuir para receber um benefício condizente com a minha expectativa. E dependo, no caso da FUNPRESP, de uma taxa de carregamento que vai de 7% a 3%, porque essa taxa de carregamento ela vai reduzindo, ela é regressiva com o tempo de adesão ao regime. E agora vamos ao teste de conhecimento ou quiz para o programa. Aos servidores da União, a partir do funcionamento do regime de previdência complementar previsto na Lei 12.618 de 2012, é correto afirmar que, letra A, os servidores que ingressarem no serviço público têm seus proventos de aposentadoria do RPPS limitados ao valor equivalente ao teto de benefício do RGPS. Letra B, os servidores que ingressarem no serviço público não sofrem alteração no teto de benefício do RPPS se não optarem pela Previdência Complementar. Letra C, os servidores não estão submetidos à média remuneratória no cálculo dos proventos de aposentadoria. E letra D, as pensões por morte não sofrem corte de 30% do valor que exceder ao teto de benefício do RGPS. Vamos à resposta. Letra A, correto, porque, como diz o comando da questão, esta regra se aplica aos servidores que ingressarem a partir do funcionamento do regime de previdência complementar. Então, a eles se aplica o teto de benefício do RGPS como critério de limite também do benefício que ele receberá pelo RPPS, que são os regimes de repartição simples. Então, como eu definia anteriormente, o regime de capitalização, que é o regime da Previdência Complementar, obedece a um sistema de contribuição definida. Então, você contribui com uma simulação de resultado a partir da estimativa de desenvolvimento do mercado financeiro, dos investimentos, do abatimento da taxa de carregamento e da expectativa de sobrevida junto com o montante total que foi arrecadado. Daí que, em alguns casos, há quem aporte recursos extraordinários, porque no aumento dos recursos, o tempo de contribuição pode eventualmente trazer resultados mais favoráveis. Mas o importante para quem, isso é fundamental porque tem gerado muitas dúvidas, o importante para quem quer decidir se adere ou não à Previdência Complementar é observar este
comportamento diferenciado. Ou seja, há uma estimativa que é feita mediante simulação do quanto o servidor receberá no momento do recebimento do benefício pela Previdência Complementar, que ocorrerá simultaneamente ao do regime próprio, quando ele preencher os requisitos do regime próprio de Previdência Social. Essa estimativa é importante porque eventuais simulações com prazos, montantes e valores de alíquota de contribuição diferentes trarão resultados diferentes. Ainda que isso ocorra e haja uma simulação prevendo que o servidor receberá um valor X, a forma de investimento e o retorno desses investimentos feitos pela Previdência Complementar e todas essas fórmulas são estabelecidas pelo regulamento e aprovadas, pré-aprovadas pelo Conselho Deliberativo para que, fiscalizadas pelo Conselho Fiscal, sejam executadas pela Diretoria Executiva. Então, para que esse benefício seja equivalente ao que ele previu ou a simulação que foi feita no momento em que ele aderiu ao benefício. E daí a importância para qualquer servidor, seja porque está no prazo reaberto ou aberto de adesão ao regime de previdência complementar, sem a necessidade de aderir a esse regime, seja porque ele ingressou após o regime de previdência complementar e deseja decidir se permanece, se adere a esse regime, é importante, então, simular e, a partir da simulação, ter a consciência de como funciona esse regime. E aí vamos a outros detalhes estruturais desse regime. O Conselho Deliberativo, que é um órgão de composição estabelecido pela Lei 12.618, ele é composto de 6 membros, que envolve os três clientes do regime de previdência complementar, ou as 3 pessoas definidas pela Lei 12.618 para o regime de previdência complementar. Quem são elas? O patrocinador. Quem é o patrocinador? É a União, no caso do servidor federal. O patrocinado, que é quem? O próprio servidor, que deseja um benefício da previdência complementar. E o assistido. Então, falei em patrocinador, patrocinado e assistido. Essa é uma linguagem que todos têm que se familiarizar no serviço público, porque é o futuro já instaurado para todos os servidores e aqueles que ainda não o fizerem, estados e municípios que aplicam o regime estatutário, terão que fazê-lo, caso aprovada a reforma em andamento, no prazo de 2 anos. Então, patrocinador, patrocinado e assistido. Quem é o assistido? O assistido é o patrocinado, servidor patrocinado ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada, ou seja, quando ele estiver no gozo do benefício pela Previdência Complementar, ele passa a se chamar, se denominar assistido. Eu falei, ao definir assistido, em 2 figuras, do patrocinado, servidor, e do beneficiário. Quem é o beneficiário? São aqueles dependentes desse servidor que poderão gozar benefício, seja de pensão por morte ou outro benefício ali previsto no regime de previdência complementar. Normalmente, entre as avaliações feitas na simulação para definição do benefício que virá da previdência complementar, o servidor deve considerar, em relação ao montante que é levado para a previdência complementar, abstrair de lá várias taxas que podem ser significativas, seja para definir o valor futuro ou até para reduzir o risco, como no caso de seguros de risco, para riscos imprevistos que podem ocorrer durante a administração do regime de previdência complementar. Isso, e aí é essencial que todos o façam, vem descrito no regulamento do plano de benefício da Fundação de Previdência Complementar, seja do Executivo, Legislativo ou Judiciário, com acesso ao servidor que deve compreender esses itens antes de se decidir sobre o que fazer e até para não ser surpreendido. Por exemplo, uma parte da contribuição básica que o patrocinado, ou seja, o servidor público, acompanhado de igual valor pelo patrocinador, que é o ente federativo que contribui para esse plano no mesmo valor do servidor, pelo menos até 8,5%, quando ele for verificar o valor que lá é repassado, existe um desconto, ou melhor, uma aplicação de parte desse valor, que é o fundo de custeio, de cobertura, de benefícios extraordinários,
que é FCBE, que envolve invalidez, doença e essas situações imprevistas que podem ocorrer na vida de qualquer servidor público. Na Previdência do regime próprio, isso também ocorre, e na Previdência complementar, uma parte do valor de contribuição arrecadada investida no fundo da conta individual, vai para este fundo de cobertura. Assim como a taxa de carregamento, que é usada para custeio da estrutura administrativa da Fundação de Previdência, daquela entidade, que também é denominada como entidade, que administra a Previdência Complementar do servidor público. Além do fundo de contribuição, do fundo de cobertura de benefícios extraordinários, a questão da contribuição, do desconto da taxa de carregamento que eu mencionei, esse desconto de 7% pode regressivamente chegar até 3%, conforme o tempo, a partir de 24 anos de adesão ao regime. E há outro aspecto que é importante mencionar, em especial quando se vai decidir, porque Previdência Complementar não é apenas a FUNPRESP, que é uma entidade fechada, que oferece. E aqui vale um esclarecimento sobre a diferença entre entidade fechada e entidade aberta. Para as FUNPRESPs, as Fundações de Previdência Complementar, exige-se que elas sejam configuradas, elas são entidades fechadas, ou seja, elas não visam lucro como resultado para a própria entidade. Todo o valor tem que ser investido nos benefícios, sejam proventos de aposentadoria ou pensões por morte. Na entidade aberta, você tem uma instituição financeira ou uma seguradora que, configurada como entidade aberta que oferece planos de previdência complementar ou privada, nessa modalidade podem obter lucro com as operações financeiras. E aí o regulamento do plano e a leitura dessas cláusulas e a perspectiva do quanto o servidor ficará em relação a esse resultado, é que definirá para ele se vale a pena aderir ou não. Mas lembrando que na Previdência Complementar das entidades fechadas, que são as FUNPRESP, para cada contribuição, para cada real que o servidor para lá contribui, há R$1 também do ente federativo que ele deve considerar no momento da adesão deste regime. Então, tudo isso é simulação. Essa expressão simulação, que é muito usada desde que a Previdência Complementar se tornou realidade, é o servidor levar os dados para o agente desta Previdência Complementar, apresentar estes dados para que ele jogue no sistema, faça o cálculo e veja de fato como se dará este benefício. Ninguém deve decidir sobre Previdência Complementar sem simular. A simulação é essencial, em especial nesses momentos de indecisão, onde, inclusive, servidores que não estão submetidos ao teto do regime geral têm dúvidas se deve ou não aderir à Previdência Complementar. Como pode ser reaberto este prazo de adesão, é sempre importante fazer essa simulação antes de decidir. Aos novos servidores, não há outra forma de receber mais do que o teto do regime geral, se não for pela adesão a um regime de Previdência Complementar. E aí as opções são de entidades fechadas, que no caso das FUNPRESP, ESE, LEG e JUD, ou entidades abertas, que já existiam no mercado há mais tempo. Há um detalhe importante sobre essas entidades abertas, ou essas entidades fechadas, de Previdência Complementar, e sobre como se dá a adesão, que demarcou, inclusive, uma alteração legislativa na Lei 12.618 de 2012. Essa alteração teve relação com o início do funcionamento da Previdência Complementar, em que, pela Lei 12.618, o servidor, após prévia e expressa opção, que é irrevogável e retratável, é muito importante saber disso, porque não há resgate na vigência da adesão de valores aportados para o plano de previdência complementar, salvo na hipótese de extinção do vínculo funcional ou de portabilidade para outro regime, para outra entidade de previdência complementar. Mas no momento da constituição da Previdência Complementar, as FUNPRESPs operavam, segundo a Lei 12.618, pela adesão por prévia e expressa opção do servidor. Então, ele tinha que ir até a FUNPRESP, preencher um formulário, assinar de adesão
a essa previdência complementar para receber mais do que o teto do regime geral e passava a contribuir com o saldo ou o salário de contribuição da FUNPRESP, que é o quê? É a remuneração total do servidor menos o valor do teto do regime geral, que hoje é de R$ 5.839, em valores de 2019. Então, o que sobra é o que ele escolhe a alíquota para incidir e leva esse valor para a contribuição da Previdência Complementar. Mas como isso era feito de forma voluntária, muitos servidores se queixaram durante aquele período que não tinham ideia exata de como fazer isso. E passava-se 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a adesão não ocorria, em prejuízo, no caso do servidor que assim desejava ter aderido antes, em prejuízo do cômputo daquele período e da obtenção de um melhor benefício mais cedo do que se ele deixasse para aderir dali a 1, 2 anos. E aí veio, em 2015, uma alteração da Lei 12.618 para resolver esse problema. E aí entra outra situação que pode ser polêmica, se não devidamente observada, em que o servidor público é incluído compulsoriamente no regime, ainda que em 90 dias ele possa optar pela rejeição, possa recusar esta inclusão automática. É muito importante aos novos servidores, isso aqueles que entraram a partir de 2015, ou que venham a ingressar no serviço público, é importante observar que a sua inclusão será automática. E esse servidor tem, a partir do efetivo exercício, 90 dias para recusar o regime de previdência complementar, se não desejar. Então, é importante porque ele vai observar um colega de órgão público que teve que optar expressamente e pode imaginar que, se ele não tem interesse na previdência complementar, ainda terá que optar. Mas não, ele terá sido incluído automaticamente. E se ele não recusar esta inclusão em 90 dias, ele perderá substancialmente os valores em função da impossibilidade do resgate desses valores aportados. E agora vamos novamente às perguntas do teste de conhecimento ou do quiz. Quando a possibilidade de instituição do regime de previdência complementar dos servidores públicos efetivos passou a ser prevista na Constituição de 1988. Letra A partir da Emenda Constitucional 47 de 2005. Letra B, a partir da Emenda Constitucional 70 de 2012. Letra C, a partir da Emenda Constitucional 88 de 2015. E letra D, a partir da Emenda Constitucional 20 de 98. Vejamos qual é a resposta correta. Letra D, a partir da Emenda Constitucional 20 de 1998. Essa pergunta é muito interessante porque, como a Previdência Complementar foi criada apenas em 2013 e esta criação efetiva em 2013 foi autorizada por uma lei de 2012, que é a Lei 12.618, muitos pensam que isso veio apenas em 2003, na Emenda Constitucional 41, ou mesmo em 2012. Mas, na verdade, a autorização para esta lei ocorreu na Emenda Constitucional 20 de 1998. E aqui uma observação interessante. Quando se fala de economia orçamentária, ou de déficit ou superávit previdenciário, há um detalhe que, ainda que a título de informação, deve ser passado àquele que se interessa por esse tema. Quando se faz o limitador no teto de benefício do regime geral de previdência social, nós temos uma situação imediata de queda de receita contributiva. Daí que alguns estados e municípios não fizeram a instituição ainda do regime de previdência complementar. Por que isso ocorre? Ocorre porque quando eu instituo efetivamente a previdência complementar, todo o valor do regime de repartição simples, que antes era arrecadado também acima do teto do regime geral de previdência social, ou seja, sobre tudo que o servidor ganhava, em resumo. Aquele valor que incidia sobre tudo que o servidor ganhava, representava um montante bem maior, dependendo da sua remuneração total, do que ele passa a contribuir no momento da instituição da previdência complementar, aqueles que
entram no regime geral ou no regime próprio a partir da instituição da Previdência Complementar. Então, isso cria um déficit de receita imediato, ou seja, como ele manda tudo o que ele recebe acima do teto do regime geral para o regime de Previdência Complementar, e esse regime de Previdência Complementar não repassa esses valores, porque não é do sistema do regime de previdência complementar ser de repartição simples, ou seja, ele é de capitalização, são contas individuais, é uma pessoa jurídica individual que lá trata uma outra pessoa jurídica, não se confunde com um ente federativo. Então, aquela contribuição excedente, que antes era usada também para custear proventos excedentes ao teto do regime geral, deixa de existir para o regime próprio de previdência social. Então, do ponto de vista da estrutura do orçamento, durante algumas décadas há queda de arrecadação no custeio dos proventos, e não excedente ou economia. E os entes federativos têm que se preparar para esta queda de arrecadação de contribuição previdenciária quando institui a previdência complementar. Feito esse destaque, para que se observe que de início há uma queda de arrecadação, porque em função, por vezes, da falta de percepção desses elementos, há informações equivocadas sobre o que significa, de fato, a imediata adesão à Previdência Complementar. Então, esta queda de arrecadação é natural, ela é matemática e ocorre pelo fato de eu substituir um regime de repartição simples parcialmente por um regime de capitalização. Então, serão necessárias algumas décadas para que, de fato, isso se estabilize. Do ponto de vista do déficit previdenciário, durante este período de estabilização, o déficit previdenciário aumentará. Então, como o regime de repartição simples envolve este conceito atuarial também, é importante essa percepção para que não se tenha uma ideia equivocada de como isso funciona. Então, esse regime de repartição simples, que envolve tanto o regime geral como o regime próprio, ele observa regras muito específicas para o custeio de solidário dos benefícios futuros, o que não ocorre no regime de previdência complementar. Agora, avançando na percepção dessas questões, notem, eu falei para vocês que o regime de previdência complementar se aplica para todos os servidores que ingressaram a partir da sua instituição. Não é que o regime em si se aplique, mas o limitador, e aí vamos fazer uma diferença aqui fundamental, para que isso não seja mais objeto de afirmações equivocadas, não é o regime de previdência complementar que se impõe, é o teto de benefício do regime geral de previdência social que passa a vigorar no serviço público no momento que eu tenho a previdência complementar. A opção pelo regime de previdência complementar tem este nome porque depende da anuência do servidor, seja no período anterior a 2015, quando se dependia da sua anuência expressa para se filiar ao regime de previdência complementar, seja na versão atual em que ele é incluído automaticamente, mas tem até 90 dias para recusar esta inclusão e afiliação ao regime e receber todos os valores integralmente que foram aportados nesse período de até 90 dias. Então, é sempre uma opção. Agora, e aqui é um dado relevante, a partir da discussão que se formou e que está tramitando, e aqui as informações atualizadas até 20 de setembro de 2019, tramita no Senado uma proposta de emenda constitucional, que é a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019. No bojo desta proposta, há a discussão sobre a possibilidade de que não apenas entidades fechadas como a FUNPRESP ofereçam benefícios aos servidores na Previdência Complementar, mas que outras entidades abertas também sejam autorizadas a ingressar neste mercado. Então, este item de que a entidade tem que ser fechada pode sofrer alteração no futuro. É uma questão polêmica, porque as FUNPRESPs foram criadas como entidades fechadas para justamente oferecer esses regimes de previdência complementar e têm sido administradas buscando esse custeio, e a entrada de entidades abertas agora é uma discussão que surge e, a depender de como será aprovada no Senado e na Câmara, poderá mudar esse cenário no futuro.
Notem que eu disse para vocês que todo o valor que o servidor recebe, além do teto de R$ 5.839,45, para ser exato, em valores de 2019, o valor excedente ele deve escolher se paga ou não a previdência complementar. Dentro das estimativas que a simulação oferece do quanto ele receberá, ele deve também observar que há uma expectativa de sobrevida. Então, ele é como se fosse uma poupança. Ele forma uma reserva, só que é uma poupança que não obedece apenas às regras de reajuste da poupança, mas às regras que são obrigatórias de investimento em uma carteira financeira para aqueles valores renderem. Então, essa carteira costuma ser mista e as fundações de previdência complementar têm autorização para criar classificações de risco. Então, imaginemos que alguém tem um perfil de risco mais agressivo, ele pode optar por carteiras menos seguras, porque quanto mais agressiva e quanto maior a possibilidade de retorno também há risco maior envolvido. Então, se o perfil de risco dele for mais agressivo, ele terá a possibilidade de optar que os valores da sua reserva sejam investidos numa carteira de risco mais acentuado. Se ele tem um perfil conservador, ficará numa carteira que envolve uma multiplicidade de investimentos que conferem uma estabilidade maior para esse patrocinado e, consequentemente, um risco menor também. Mas ainda isso não ocorre. Há previsão de que isso possa ocorrer, mas não ocorre. Normalmente, o perfil que as FUNPRESPs têm oferecido até o momento é de perfil conservador, onde o risco do investimento é menor. E também tem oferecido a possibilidade, ainda em formação em algumas FUNPRESPs, de empréstimo ao servidor que a ela é filiado a juros mais benéficos que os praticados no mercado financeiro. Há projetos de oferecimento de empréstimo com juros mensais de 0,5%, por exemplo, que é algo muito difícil de se verificar. Então, há uma série de outros procedimentos que as fundações de previdência complementar oferecem ou pretendem oferecer ao servidor como o conjunto de benefícios que a eles é ofertado. Mas é sempre importante mencionar que nós temos uma mudança de paradigma aqui. Então, o que era regime próprio de previdência, que obedecia a regras diferenciadas e mais seguras do ponto de vista social, passam por uma transição para regras de competitividade de investimento no mercado com outras variantes completamente diferentes. São regimes totalmente diferentes. E aqui é importante fazer uma ressalva sobre o porquê que a Previdência Social foi criada, o porquê da Previdência Social, do regime próprio de Previdência, do regime geral de Previdência Social, ter sido criado como repartição simples e como benefício definido. Isso ocorreu para que a Seguridade ofertasse ao cidadão, em determinadas circunstâncias, a manutenção da sua expectativa de sobrevida. E isso ocorre no regime próprio de Previdência Social até a sua morte, quando eventualmente o benefício é convertido em pensão por morte. No regime de Previdência Complementar, eu falei para vocês que há uma expectativa de sobrevida. Quando o servidor vive mais, o servidor assistido, patrocinado, o participante assistido, o participante assistido, que é o servidor patrocinado. Então, tem o patrocinador, o patrocinado, que é o participante, e o assistido, que é o participante assistido, ou o beneficiário assistido. Então, quando este participante assistido, que é o nome que se dá lá no regulamento e na Lei 2.618, quando esse participante assistido ele sobrevive mais do que a expectativa de sobrevida projetada pelo plano, ele entra numa sobrevida que é paga de maneira diferente. E isso depende da fórmula, depende do plano a que ele aderiu, da condição como ele está nesse plano, se é de participante ativo, se é de participante autopatrocinado, se é de participante facultativo, enfim, há uma série de figuras que permitem a adesão dele em condições diferentes.
na sobrevida, é importante observar que pode ocorrer uma contribuição adicional em função da sobrevida e uma redução no valor deste benefício que envolve a sobrevida além da expectativa de sobrevida do servidor público. Então, são todos elementos que não basta a adesão. Mais do que nunca, o servidor precisa estudar sobre isso, precisa entender como funciona a previdência complementar e daqui, desta aula, o mais importante é alertar para que os regulamentos do plano de benefícios sejam devidamente lidos, entendidos, para que as opções não sejam as menos favoráveis ao servidor que pretende aderir à previdência complementar. E agora vamos novamente ao teste de conhecimento. Qual a lei que instituiu o regime de previdência complementar dos servidores públicos detentores de cargo efetivo da União? A. Lei 10.887 de 2004. B. Lei 8.112 de 1990. C. Lei 12.618 de 2012. E letra D. Lei 9.717 de 1998. Vamos à resposta correta. Correto, Lei 12.618 de 2012. Notem que apesar dessa exposição e da resposta parecer, da pergunta e da resposta parecer muito dogmática, essa dogmática é do ponto de vista do conhecimento do que está acontecendo e quais as decisões a serem tomadas em cima do que está acontecendo necessária. Porque toda essa legislação, eu disse para vocês nas primeiras aulas que a Constituição de 88, na sua redação original, foi alterada sucessivamente, pelo menos por 6 emendas constitucionais até 2015. Nós passamos pela emenda constitucional 3 de 93, quando passa a se prever um custeio contributivo diretamente na Constituição, não só na legislação ordinária. Tivemos a emenda 20 de 98, que trouxe mudanças substanciais, criando a idade mínima de 60 anos de idade para homem e 55 anos para a mulher. Tivemos a emenda constitucional 41 de 2003, onde a média remuneratória passou a ser o critério de fixação do valor dos proventos e a paridade deixa de existir, ou seja, o reajuste dos benefícios passa a ser o mesmo do regime geral de previdência social, então o servidor recebe nas aposentadorias e pensões o mesmo reajuste do benefício do regime geral de previdência social, lá administrado pelo INSS. Passamos pela emenda constitucional 47 de 2005, que trouxe uma transição especial aos servidores públicos, especial porque é para os que entraram antes de 16 de dezembro de 98, ou seja, antes da emenda 20. Trouxe regras sobre abono de permanência, sobre o teto para desconto contributivo, a base de cálculo para desconto contributivo dos servidores aposentados por invalidez, que passa a ser o dobro do teto do regime geral de previdência social, trouxe cláusulas de garantia de paridade para aqueles que ingressaram antes de 16 de dezembro e passam pela transição especial, e, por fim, trouxe a alteração da idade da aposentadoria compulsória para 75 anos, o que passou a ser aplicado a partir de 2015 pela Lei Complementar 152. E em 2013, nessa caminhada, tivemos a Lei 12.618, de 2012, que finalmente institui a Previdência Complementar, cria a Previdência Complementar e autoriza a criação das entidades que administram, oferecem os planos e administram esses planos de Previdência Complementar, especificamente voltados para o servidor público estatutário. Dentro das regras que essa Previdência Complementar oferece, vejam que toda essa caminhada levou a uma série de regras que não, para se entender o que ocorre, não podem ser substituídas por outra forma de conhecimento. Então, a leitura da Constituição, das emendas, das leis que participam desse período é fundamental para entender onde o servidor se situa. Mas a Previdência Complementar, a partir do momento em que ela é instituída e entra em funcionamento efetivamente, notem que há uma diferença entre criação pela Lei 12.618 de 2012 e aprovação do regulamento de plano de benefícios pela Previc, que é quando passa a haver a limitação ao teto do regime geral de previdência social, porque é quando entra em funcionamento, de fato,
a Previdência Complementar. Então, não pode se confundir a Lei 12.618 com o momento em que o servidor, de fato, está inserido no teto do regime geral de Previdência Social. Para definir isso, primeiro, ele tem que observar se é da União, dos Estados ou de um município estatutário, porque se o município for seletista, isso não se aplica. Ele já é regido pela lei, pelo regime geral de Previdência Social, pela consolidação das leis do trabalho, e já tem à disposição dele um conjunto de entidades abertas de previdência complementar que ofertarão lá, ou fechadas eventualmente, para alguma empresa pública ou sociedade de economia mista, e para lá ele decidirá se verte as suas contribuições adicionais. Mas no âmbito do serviço público, nós temos a instituição em 2012 e o efetivo funcionamento. Então, primeiro, observar se é da União. Se é da União, observar se é do Executivo, Legislativo ou Judiciário da União. Se for do Executivo, será em fevereiro de 2013 o momento em que passa a valer a Previdência Complementar e passa, então, os servidores que entram a partir de fevereiro de 2013, a partir do dia 5 de fevereiro de 2013, ou do dia 4 de fevereiro de 2013, que é a data da publicação da portaria Previc, que aprovou o regulamento do plano de benefício. Então, a partir desta data, ele está submetido ao teto do regime geral de previdência social, se ingressou a partir desta data. E aí deve optar pela previdência complementar, se deseja receber mais. No âmbito do Legislativo, a partir de maio de 2013 é que isso ocorre. E no âmbito do Judiciário, a partir de outubro. Então, não basta olhar a Lei 12.618 de 2012, mas também o momento em que que foi aprovado o regulamento do plano de benefício, seja na União ou no Estado que pratique, que já tem instituído a Previdência Complementar, é que passa a haver a demarcação do momento em que o teto de benefício do regime geral de Previdência Social vale também para o servidor público. E aí vem a pergunta, mas e quem entrou entre a Emenda Constitucional 41 de 2003, publicada em 31 de dezembro de 2003, e aquele que ingressou antes do efetivo funcionamento da Previdência Complementar? Para ser mais exato, no âmbito da União, aquele que entrou entre 31 de dezembro de 2003 e 2013. Temos aí 10 anos, quase 10 anos, de vácuo entre a Emenda Constitucional 41 e a limitação ao teto de benefício do regime geral. Como isso funciona? Tratamos disso na primeira aula. Os servidores que entraram neste período têm a possibilidade de se aposentar pela média remuneratória. Então, só mediante prévia opção foram submetidos ao teto do regime geral, porque eles não estavam no teto do regime geral. Então, para os proventos deles, sem teto no regime geral, este grupo que entrou entre 2003 e 2013, ele ainda tem a possibilidade, se não optou pelo RPC, Regime de Previdência Complementar, tem a possibilidade de se aposentar com mais do que o teto do regime geral. Mas para o cálculo dos seus proventos, há diferenciações em relação ao que ocorria antes da Emenda Constitucional 41, porque será aplicada a média de 80% do período contributivo, ele só pode excluir 20%, então 80% do período contributivo, mesmo que ele tenha trabalhado vinculado ao RGPS, as remunerações sobre as quais incidiu essa contribuição serão consideradas para a média, e ele perde a paridade, porque entrou a partir da Emenda Constitucional 41 de 2003, e o reajuste aí sim passa a seguir o mesmo reajuste aplicado no regime geral de Previdência Social. A única diferença é que ele não está submetido ao teto do regime geral de Previdência Social. Mas as pensões, todas as pensões instituídas após a Emenda Constitucional 41 de 2003, continuam valendo sob aquelas regras que são as regras gerais atuais. Ou seja, independente de quando entrou o servidor, no momento da pensão é verificado o valor integral até o teto do regime geral. Se ele tiver submetido ao teto do regime geral porque está na Previdência Complementar, o teto já será automaticamente o teto da pensão também. Mas se ele recebe a mais que o teto, seja na atividade ou na aposentadoria, e não está submetido a este teto, a pensão será calculada com base neste valor até 100% deste valor até o teto do regime geral, de 5.839 em valores de 2019, e o que exceder a este valor há um corte linear de 30%. Então,
recebe 70% do valor, a pensionista, que exceder ao teto do regime geral. E aqui há algumas observações importantes sobre dois grupos que convivem com essas regras da Previdência Complementar e com as regras de transição também da Emenda Constitucional 41 ou as regras atuais gerais de dois grupos importantes que não mencionamos antes, que são os professores e os policiais. Os professores, eles têm, desde a Emenda 41, embora também possam optar pelo regime de previdência complementar, eles têm a possibilidade de reduzir 5 anos na idade e no tempo de contribuição, se efetivamente estiverem em sala de aula. Então, 5 anos de redução é a aposentadoria especial do professor, exclusivamente em sala de aula. E para o policial, nós temos a Lei Complementar 51, de 1985, que estipula em 30 anos para homem e 25 anos para mulher, sendo 25 na função policial para homem e 15 na função policial para mulher, o tempo para a obtenção da aposentadoria especial e aí conforme o momento de ingresso. Essas são as observações para esta aula sobre Previdência Complementar, em que finalizamos mencionando aí alguns grupos, falamos da Lei 12.618, como funciona a Previdência Complementar em aspectos gerais, e trataremos da reforma da Previdência que tramita pela PEC 6 de 2019 na próxima aula. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.